Bom dia a todos. Bom dia também aos companheiros que acompanham as nossas atividades hoje através da transmissão ao vivo. Sejam também muito bem-vindos. Apesar de um dia chuvoso, como a nossa companheira Gleides disse, é mais um dia para que a gente possa encher o nosso coração de alegria e gratidão pela possibilidade, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando uma reflexão, buscando um estudo e um entendimento sobre esse tema tão oportuno que às vezes a gente não presta tanta atenção, mas é uma realidade para nós, para quem estuda o Espiritismo, para quem acredita essa continuidade, né? É um tema que na verdade já foi trazido por Jesus para nós. A doutrina espírita retoma tudo que o Mestre disse e nos traz novos entendimentos adequados aos novos tempos, e é um assunto muitas vezes difícil, a depender da perspectiva na qual nós lançamos o nosso olhar, né? A compreensão sobre esse assunto é muito diverso, a vida após a vida. Em razão das diversas culturas, das diversas tradições religiosas, aspectos sociais, entre outros, nem sempre apresentarem uma perspectiva consoladora, sobretudo esperançosa da continuidade da vida. E a possibilidade, mais do que isso, a necessidade que cada um de nós tem como espíritos de buscar esse desenvolvimento, de buscar essa evolução, não só intelectual, mas também o desenvolvimento moral. Quando falamos de evolução, estamos falando dessas duas asas, essas duas asas que se equilibram apenas com o tempo, sendo sempre o conhecimento que dá oportunidade para que a moralidade venha, quando nós aplicamos esse conhecimento a favor da nossa existência com o uso do nosso livre-arbítrio. Hoje é um dia onde comumente se comemora o dia daqueles que já seguiram a sua jornada evolutiva, já seguiram a sua caminhada. É um tema bastante oportuno, mas quando a gente explora ele pela ótica do Espiritismo, mais do que dificuldades, ele nos apresenta esperança, essa virtude, esse sentimento que precisamos alimentar nos nossos corações, pois há vida após a vida. Se observarmos o tempo da vida material que temos aqui neste mundo, ele pode ser comparado a um dia rápido no relógio da existência. Quando observamos, então, a nossa trajetória existencial como espíritos imortais, em um processo de desenvolvimento e transformação contínua, na qual fomos criados por Deus todos igualmente, da mesma forma, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. E a oportunidade que Deus nos deu de vivenciar as mais diversas provas e experiências é o que vai fazer com que esse nosso desenvolvimento, através do uso do nosso livre-arbítrio, produza frutos. E estes frutos, exatamente, é o que sinalizam aquilo que aprendemos ou ainda não aprendemos. Conforme nos esclarece o Espiritismo, a vida espiritual é a nossa verdadeira vida, é a vida normal do espírito. E a cada encarnação é uma forma temporária dessa existência. Ou seja, a vida é apenas uma, é a espiritual. Porém, vivenciamos elas por perspectivas diferentes, ora como espíritos encarnados, ora desencarnados, como estados diferentes que nos encontramos nessa própria vida. Por ora estamos em um estado de vigília, acordados, por ora estamos dormindo. São estados diferentes dentro de uma mesma existência. A vida espiritual e a vida corporal, na verdade, não são senão dois modos de existência que se alternam, ora de uma maneira, ora de outra, objetivando a realização do progresso individual de cada um de nós. Mesmo encarnados, mesmo nessa existência em que estamos hoje, ou tantas outras, nós não deixamos de viver as experiências da vida espiritual. A exemplo de um momento em que experimentamos naturalmente todos os dias, quando dormimos. Nós nos emancipamos parcialmente
para poder viver a vida espiritual. O nosso espírito se emancipa parcialmente para estar em contato com este mundo mais sutil, esse mundo diferente da qual nós vivemos. A necessidade do descanso é apenas para o nosso corpo físico, para o refazimento das nossas forças orgânicas, pois o nosso espírito, a nossa individualidade, a nossa alma não precisa de repouso, bem como a vida espiritual, ela não é interrompida pela morte do corpo físico, pelo contrário, nós nos encontraremos em um estado desencarnados de maior liberdade, teremos mais clareza sobre as coisas da vida, sobre aquilo que precisamos melhorar em nós. Podemos ter mais entendimento sobre tudo aquilo que adquirimos, as nossas qualidades, ter um reconhecimento das conquistas que assim atingimos. O que realmente morre na realidade, ao entendimento do Espiritismo, é o corpo físico. Este nosso corpo físico é apenas uma vestimenta temporária para que o nosso espírito, a nossa individualidade, possa atuar, possa se manifestar, possa realizar algo neste mundo material, que não é o único. Existem tantos outros mundos tão materiais quanto o nosso no universo, pois há muitas moradas na casa de meu Pai, como disse Jesus. Nós espíritos, quando encarnados, aproveitamos este momento do repouso e os momentos em que a nossa presença não é necessária para agirmos separadamente. Claro que durante o sono ainda ligados, pois se ainda não estivéssemos parcialmente ligados, já nos encontraríamos no estado de desencarnados, né? Portanto, como eu mencionei anteriormente, falar desse assunto sobre a morte, e coincidentemente no dia de hoje, uma data em que a sociedade comemora, né? Um dia onde se lembra, digamos, um pouco mais sobre aqueles que partiram e nos traz oportunidades de reflexão sobre a nossa própria existência, ainda existe um certo receio em relação a essa palavra. Todos nós aplicamos de alguma maneira, em uma certa intensidade, um peso sobre a palavra morte, né? Que nada mais é que uma palavra que determina, que significa fim, ou algo que teve um encerramento. Esse entendimento também sobre a morte, ele varia muito de acordo com a perspectiva que analisamos a morte. Para a ciência, por exemplo, é simplesmente o esgotamento das forças orgânicas. Algo explicável, algo que a ciência explica. Para a filosofia, quando ela olha o termo morte, ela vai entender que é exatamente um processo de purificação, ou a inevitável certeza que molda a existência de cada um de nós, e que ela não deve ser temida, pelo contrário, ela deve ser tratada com naturalidade, algo que faz parte da nossa vida. Para as religiões, por exemplo, o olhar sobre a morte, ela tem um entendimento sobre uma transição também. Porém, a compreensão de que o nosso espírito e a nossa alma vai para Deus, ou é direcionada para um local específico. Existem muitas interpretações. Não podemos dizer qual que está certa e qual está errada. São formas de entendimento. Todas são importantes, porque elas fazem parte do nosso processo. Hoje, por exemplo, entendemos coisas que lá atrás não entendíamos, que tratávamos de certa maneira como uma crendice ou algo como sobrenatural. Mas não, o tempo passou, nós nos dedicamos a essa transformação e a nossa perspectiva também muda. A doutrina espírita, então, com o seu tríplice aspecto, que é filosofia, que é ciência e que é religião, abrange todo um entendimento muito mais amplo sobre este fato. Ele não olha só apenas o aspecto filosófico, ele não olha apenas o aspecto da ciência, ele também aborda o aspecto da religião. Muitas pessoas até mesmo preferem utilizar outros termos para poder substituir a palavra morte. A pessoa partiu, ou a pessoa
faleceu, ou até nós espíritas mesmos utilizamos o termo desencarnou, né? Pois entendemos que a morte é apenas do corpo físico. Mas desta forma, muitas vezes ouvimos os nossos antepassados, os nossos familiares, tratando desse tema com muita restrição, até usando expressões como, não fale sobre isso, pois estará chamando a morte. É verdadeiramente um tabu se falar sobre isso. Ou, vire essa boca para lá, ou bata na madeira. Na realidade, são superstições para evitar falar do assunto, acreditando que falar sobre ele vai atraí-lo para nós. Isso não somente com a morte, mas tantos outros termos e situações e condições da vida, enfermidades, onde se tem um receio mais profundo em se falar determinadas palavras. Mas, na verdade, tudo isso se trata de uma superstição, algo que não tem um fundamento lógico e racional. E como a própria doutrina espírita se apoia, é estruturada e nos estimula a olhar as coisas sobre a ótica da razão, da lógica e do bom senso, nós entendemos sim que falar sobre ela de forma alguma vai atraí-la para nós. É uma forma de entendimento de cada um. Não está certo ou está errado. É aquilo que atende, é aquilo que para a pessoa faz sentido. É uma condução dessa maneira, e a condução dessa forma de entendimento causa um certo, digamos, medo. E esse medo é fruto da falta do entendimento sobre a continuidade, ou aquela crença de que tudo acaba, ou o receio do desconhecido. Eu não sei como que vai ser lá, então eu tenho medo de seguir adiante. Existem muitas razões para que ainda se entenda a morte desta forma. O próprio Espiritismo nos indica algumas razões pela qual algumas pessoas podem alimentar este tipo de pensamento. A exemplo do materialismo. A palavra materialismo, ela pode apresentar uma variedade de sentidos. Geralmente nós associamos a palavra materialismo como um apego às coisas, uma supervalorização das coisas, aquela pessoa que vive devotada aos bens, aos valores e aos prazeres materiais. Mas do ponto de vista filosófico que o Espiritismo nos apresenta, Allan Kardec nos esclarece que o materialismo, no seu sentido verdadeiro, é uma forma de pensamento que a pessoa acredita tudo ser apenas matéria e que nada sobrevive à destruição do corpo. Ou seja, depois que a gente morre, tudo acaba. O materialismo é a doutrina daqueles que assumem que o homem é apenas o corpo. E este corpo é que pensa, é que sente, é que deseja, que quer fazer algo. Neste sistema, então, entende-se que a inteligência do homem é uma propriedade da matéria e não uma individualidade. Não que essa individualidade já existe antes da vida e continuará após a vida. Este corpo físico, para eles, então, é a única realidade do ser humano, ou seja, morre o corpo físico, morre o próprio homem. E que nós não somos nada, nem antes e nem depois. Realmente, essa forma de pensamento, ela é muito limitada. E sendo o homem, então, apenas material, isso nos traz alguns argumentos importantes. Se ele assim pensa, então, os gozos, as alegrias, são as únicas coisas reais desejáveis para ele. As afeições morais, então, não têm futuro. Eu só vivo apenas essa vida. Para que eu vou estabelecer os laços que permanecem à continuidade? Cada um, então, dessa forma, deve viver para si o melhor possível, enquanto aqui estiver. E eu também me pergunto nesse sentido, para que eu vou me sacrificar ou me incomodar para ajudar ou fazer algo pelo outro? São argumentos que o pensamento materialista tem muito presente na vida daquele que assim pensa. Nessa forma de pensamento, a vida não se apresenta de forma otimista. Pelo contrário, uma forma muito limitada. Limita as possibilidades e muitas vezes pode trazer muitas aflições
pois não há nenhuma esperança, não há freios, não há prudência. Vou aproveitar tudo hoje, porque essa vida é única. Portanto, o Espiritismo, como entendemos, é o antagonista ao materialismo, ou seja, ele é o oposto ao materialismo. Exatamente porque ela é uma doutrina que acredita na existência de algo além da matéria, que conservamos a nossa individualidade após a morte e que também tem por princípio estas relações que podemos estabelecer entre o mundo material e o mundo espiritual. Nesse sentido, encontramos dois bons argumentos. A primeira é que onde crê que o homem, o Espiritismo crê que o homem não é apenas o corpo. O homem é uma alma ocupando provisoriamente um corpo físico. Os pensamentos, os sentimentos, a memória, o desejo, a liberdade são atributos exclusivos da nossa alma. O corpo morre e a alma ainda permanece com tudo aquilo que aprendeu e, sobretudo, tudo aquilo que ela é. O segundo argumento importante sobre o Espiritismo a respeito do materialismo é que o Espiritismo busca provar a existência da alma se apoiando na razão e principalmente nos fenômenos espíritas. Mostra como a partir dos diversos fenômenos se prova a existência da alma. A exemplo das experiências mediúnicas, os trabalhos mediúnicos demonstram para nós exatamente a continuidade da vida, o estado em que o espírito pode se encontrar ou não no mundo espiritual, aquilo que ele realmente leva consigo. Não é apenas ciência, não é apenas filosofia, é uma combinação de argumentos com fatos. Um outro exemplo que podemos utilizar para ilustrar o medo ou o receio é o entendimento de algumas tradições religiosas ou doutrinas que desenvolvem onde acreditam até mesmo na continuidade. Acreditam sim que há uma vida, que há vida após a morte, mas trabalham com aspectos onde a alma será direcionada para um determinado local, a depender das suas atitudes durante a vida. Ou seja, se o Ronaldo fez o bem, se o Ronaldo se comportou, se ele se tornou uma pessoa melhor durante a vida, ele vai para um determinado local. Se o Ronaldo não assim o fez, ele será direcionado para o outro. Encontramos ainda nas tradições a crença da existência de um céu, ou de um inferno, ou de qualquer outro espaço com outro nome que possa, sim, ser utilizado para direcionar estas almas. Nós entendemos com o Espiritismo que não há locais circunscritos no universo, fechados. O termo céu, o termo inferno, na verdade, são alegorias. Não há locais fechados, circunscritos. Podemos acalmar os nossos corações em relação a isso. Os espíritos, eles estão em toda parte, eles povoam todo o universo. As penas ou os gozos, as alegrias ou as dificuldades serão inerentes ao nosso grau de desenvolvimento, ao grau de evolução que assim conseguimos alcançar a cada existência. Ou seja, essas alegrias ou dificuldades, elas são de natureza moral e não material, pois já não há mais um corpo físico na qual poderá nos trazer essas impressões. Cada um, então, nesse sentido, vai tirar de si a sua felicidade ou a sua infelicidade. E como os espíritos estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado para uma coisa ou para outra. É um estado de alma, é um estado de espírito. Podemos ter duas pessoas no mesmo ambiente. Pela forma como pensam e sentem, uma pode estar se sentindo no inferno e outra pode estar se sentindo no céu. Não é o local que determina isso, é o estado individual de cada um de nós. Como disse, o termo purgatório, céu, inferno, são alegorias, são simbolismos, pois em toda parte há espíritos, tanto felizes quanto ainda com algumas dificuldades. A localização absoluta das regiões das penas ou das recompensas só existe mesmo na nossa imaginação,
porque nós temos ainda uma necessidade de estabelecer locais, materialmente, a referência de tempo e espaço nossa no mundo material não tem comparação com a do mundo espiritual. Não existe essa mesma relação de tempo e espaço como para nós aqui, neste mundo encarnados. Provém, então, isso da nossa tendência a circunscrever as coisas, a materializar as coisas. Quando nós estudamos a doutrina espírita, para nós esse tema se torna algo muito natural. Não somente pela compreensão que teremos de que somos espíritos, porque estamos aqui, para onde vamos e a razão essencial da nossa existência. Entendemos que a única vida aqui que vivemos não seria suficiente para a gente poder alcançar todos os conhecimentos que nós precisamos. Mas as possibilidades apresentadas pelo Espiritismo para nós podemos observar não apenas na teoria das obras da doutrina espírita, mas também na experimentação, no contato que temos através das atividades, dos trabalhos de assistência espiritual, que as casas espíritas assim se dedicam. Na escola, por exemplo, a cada ano nós aprendemos coisas novas, coisas que são importantes para a construção do nosso aprendizado, que são compatíveis com a nossa condição de aprendizado. Isso é na escola, na faculdade, na vida. Então, como é possível que uma única vida fosse suficiente para que a gente pudesse alcançar tudo o que nos é necessário? Isso não teria sentido, sobretudo quando compreendemos a criação, quando compreendemos a bondade de Deus conosco, sobretudo o objetivo para o qual nós fomos criados, que é para alcançar a felicidade. Nesse sentido de entendimento, trazemos uma reflexão. Então, quantas vezes nós já nascemos? Muitas vezes. Quantas vezes nós já morremos? Tantas outras. Naturalmente, o que fizemos em outra existência, a gente não pode mudar. O que seremos na vida futura, ainda não sabemos, mas temos hoje, nas nossas mãos, a possibilidade de fazer a mudança. Por isso que esta é a nossa melhor encarnação, porque a gente pode buscar mais, a gente pode fazer diferente, podemos fazer novas escolhas, podemos promover novas transformações em nós mesmos. Nós encontramos naturalmente, nas existências anteriores, a razão do que somos hoje. Para observarmos as nossas tendências atuais, olhando para elas muito detalhadamente, podemos entender o que vivenciamos em outras existências. E do que fazemos hoje na nossa vida, nos ajudará a ter uma noção sutil ainda do que seremos na vida futura. Nós somos construtores de nós mesmos. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos todos os potenciais para nos transformar. Basta ter o quê? Aquilo que os espíritos sempre dizem que nos falta: a vontade, o querer. É isso que vai nos mover a buscar esse crescimento. Mas, se cada um de nós colocar a mão no bolso, teremos uma passagem agora. Quem quiser conferir, pode colocar a mão no bolso. Vai encontrar uma passagem de retorno, sem exceção, todos nós temos essa passagem guardada conosco. O destino será o mesmo, a vida espiritual. O objetivo também será o mesmo, o progresso. Nós só não conseguimos ainda ver a data de partida. Isso é naturalmente individual, mas em algum momento nós utilizaremos essa passagem de retorno. E já que nós estamos falando de viagem, de passagem, de bilhetes, aqui no mundo material, quando nós saímos de férias, geralmente, nós nos preocupamos muito com aquilo que vamos levar. Nós nos preocupamos muito com a nossa bagagem, todos os itens que vamos utilizar. Mas se nós pensarmos na vida como uma grande viagem na qual estamos realizando, como estamos preparando a nossa bagagem de retorno? Mas não de roupas e de outros elementos.
Como estamos preparando a nossa bagagem de retorno para a verdadeira vida, para a vida espiritual? Não tem como falarmos desse assunto sem falar da verdadeira propriedade que Allan Kardec apresenta para nós no capítulo 16 da obra Evangelho segundo o Espiritismo. O que levaremos desta vida são as coisas materiais? Não, absolutamente nada do que é material. Possuímos sim, cada um de nós, a plena propriedade apenas daquilo que nos é dado levar deste mundo em nós. Não há bagagens, literalmente, como o mundo material. A nossa bagagem interior, este sim é o nosso arcabouço de qualidades que a gente vai poder levar. Nós não levaremos absolutamente nada do que é do uso do corpo, mas sim tudo que é de uso da alma, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, as nossas qualidades morais. Isso que trazemos e levamos conosco a cada existência. E nos será com certeza muito mais útil naquele mundo do que neste. Mas aqui, este mundo, ele é a oportunidade para que a gente possa fortalecer essa bagagem. Aqui que nós encontraremos as oportunidades para desenvolver tudo em nós. Do que nós encontramos ao chegar e deixamos ao partir, aqui permanece. Somos apenas usufrutuários. Então, como que desejamos retornar com a nossa bagagem interior? Mais cheia de conhecimentos, mais cheia de virtudes desenvolvidas, mais cheios de ação no bem? Neste mesmo item do Evangelho, um espírito amigo Pascal, em Paris, 1860, nos apresenta uma metáfora, uma comparação muito interessante a respeito do que estamos falando. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento lhe é dado, se ele pode pagar. A outro, de poucos recursos, recebe então um menos agradável. O mesmo sucede ao homem. A sua chegada no mundo dos espíritos depende dos seus haveres, as suas conquistas, o lugar para onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntarão então: o que trazes contigo? Não avaliarão os bens, nem os títulos, nem a soma das virtudes que possua. Ora, sobre esse aspecto, pode ser o operário mais rico do que o príncipe. E dirão: os lugares aqui não se compram, se conquistam por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, há podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e encontrará um estado de alegrias. És pobre delas? Estarás em um estado diferente, de acordo com os teus haveres. Pascal, naturalmente, não se refere a nada que seja um local circunscrito no mundo espiritual, mas sim, como eu disse, estados de alma, estados de espírito em maior ou menor felicidade. É importante entendermos também que o espírito desencarnado é gente. Por que a gente fala isso? Porque nós levaremos conosco exatamente tudo aquilo que somos, sem pôr nem tirar. Apesar do mundo espiritual, no mundo espiritual as nossas faculdades estarem ali mais ampliadas, estarmos de uma certa forma mais conscientes de nós mesmos, pelo fato de não termos mais um corpo físico, material, que abafa as nossas faculdades espirituais, embota, como dizem os espíritos, nós levaremos o que realmente aprendemos e aquilo também que não conseguimos superar. Por isso que espírito é gente. Permaneceremos sim com todas as coisas boas que já temos e com um potencial ainda de ampliar, de fortalecer as nossas aptidões, mas também levaremos as nossas imperfeições. E ao dizer que o espírito é gente, nós teremos sim mais percepções, levaremos o que somos
E a razão nos indica isso. Se aqui encarnado, por exemplo, eu sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa egoísta, com dificuldades morais, eu não vou deixar de ser só pelo fato de o meu corpo físico ter morrido. Eu levarei isso para o mundo espiritual. Pois essas dificuldades, elas estão impressas no meu espírito, elas estão impressas no meu ser moral, não são características intrínsecas do meu corpo. O corpo, sim, ele é um instrumento para que o meu espírito possa se manifestar no mundo. E essa lógica que encontramos na doutrina espírita, que é um argumento para ideias de muitas tradições de que após a morte nós somos despidos das nossas dificuldades e imperfeições. Ou, em outras palavras, que a sede da memória, as qualidades, elas vão aflorar à medida que partirmos. Muitas vezes ouvimos, agora essa pessoa vai descansar, agora esta pessoa vai se tornar algo melhor. É uma forma de entendimento, nós compreendemos de uma outra maneira. Claramente, na espiritualidade, nós teremos mais clareza das coisas. Teremos ajuda também sempre, nunca estamos desamparados. Mas a superação dessas dificuldades ainda, elas são submetidas exclusivamente ao nosso esforço, à nossa dedicação para superá-las, seja nessa vida ou em outra. Alguns questionamentos podem surgir para nós neste momento do nosso estudo. Se a nossa verdadeira vida é espiritual, por qual razão, então, quando estamos aqui, nós não lembramos do que já vivemos e conquistamos? Por que há o esquecimento desse passado a cada existência da vida corporal? Por quê? O esquecimento do passado, entendemos que é uma prova da bondade e da misericórdia de Deus conosco. Esse esquecimento, na realidade, daquilo que fomos e vivemos, é apenas temporário e, sobretudo, providencial. Se nós não tivéssemos esse véu que oculta certas coisas, nós ficaríamos ofuscados, como que em uma transição nós saíssemos do escuro para o claro, e isso nos deixaria ali com as ideias confusas, esquecendo o nosso passado temporariamente, nós conseguimos ser mais nós mesmos. Será que essa lembrança que poderíamos trazer, ela causaria benefícios ou prejuízos na nossa existência? Será que não poderia nos trazer desequilíbrios à medida que entrássemos em contato com uma lembrança de algo difícil que vivenciamos? Durante a vida corpórea, nós não temos essa lembrança do que fomos, nem do bem ou do mal que realizamos em anteriores existências. Mas temos tudo registrado em nós. Tudo isso está registrado na nossa consciência. E nós já trazemos a cada existência, mesmo aqui, uma ideia intuitiva daquilo que temos dentro de nós. O esquecimento do passado, então, ele não vai constituir um obstáculo para a nossa melhoria. Pelo contrário, nele nós encontraremos o mérito por ter feito uma nova escolha, o melhor uso do nosso livre-arbítrio. Quando Allan Kardec trata da pluralidade das existências através da reencarnação, ele nos apresenta alguns argumentos para explicar aqueles que negam a possibilidade da reencarnação, para aqueles que não acreditam que há uma vida após a morte. Se não há reencarnação, só há evidentemente uma existência corporal. Se a nossa existência corporal é única, a alma de cada homem foi criada em ocasião do seu nascimento, ao menos que se admita a anterioridade da alma. Portanto, não há meio termo. Ou a alma existia, ou a alma não existia antes do corpo. E admitindo, de acordo com a crença vulgar, de que a alma nasce com o corpo, nós nos perguntamos, por que muitas pessoas apresentam aptidões tão diversas, independente das ideias que a educação lhes ofereceu? Se eu nunca tive contato com determinado conhecimento, ou não recebi isso dos meus pais, na minha infância, de onde viriam essas ideias naturais que surgem, essas tendências para o bem ou não?
De onde vem a aptidão extranormal de muitas crianças em tenridade que revelam para esta ou aquela parte, para tal ciência ou outra, enquanto não produziram nada, não tiveram tempo de produzir. A gente observa nas redes sociais aquelas crianças com 2, 3, 4 anos, tocando instrumentos. De onde viria esse conhecimento, sendo que elas nunca entraram em contato com essa educação? De onde viriam, então, algumas ideias intuitivas, que uns têm e outros não, percepções, muitas vezes, de lugares que a gente vai? Eu tive a impressão de já ter estado nesse lugar. Eu tenho a impressão de já ter estado com essa pessoa, de já ter conhecido ela. Por que uns são mais adiantados do que outros? São argumentos importantes que justificam e provam a possibilidade da reencarnação. Admitamos, então, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo, então, se explica para nós. Ao nascermos, nós já trazemos a intuição daquilo que aprendemos antes. Somos mais ou menos adiantados conforme o número de existência que tivemos, conforme estivermos mais distante do nosso ponto de partida, da nossa criação. Se cada uma das nossas existências, um véu se esconde o passado, com isso nada se perde pelas aquisições, apenas esquece a forma como elas foram conquistadas. Comparando então, por exemplo, um aluno, o que realmente importa para ele não é onde, como ou com quais professores ele aprendeu a lição, e sim aquilo que ele realmente aprendeu. Os meios não importam, mas sim o fim, o objetivo alcançado, o aprendizado realizado. É assim que, reencarnando então, o homem traz por intuição as ideias inatas e o que adquiriu em ciência, em conhecimento e moralidade. E este esquecimento é apenas na vida corporal. Uma vez terminada, o espírito pode recobrar a lembrança do seu passado, então poderá julgar o caminho que seguiu e do que ainda lhe resta fazer, de modo que não há uma solução para a continuidade em sua vida espiritual, que é a vida moral do espírito. Se muitas vezes as dificuldades da vida parecem longos, o que seria daquele se a ele se juntasse a lembrança do passado? Como que seria a nossa vida se nós lembrássemos? Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que nas relações da nossa família, os nossos familiares, nós encontremos ali uma pessoa que nos deu em outro momento muitos motivos de queixa, que talvez tenha nos arruinado ou desonrou a nossa existência. E que este espírito arrependido pede a oportunidade de novamente conviver conosco, para estabelecer ali uma forma de se ligar a nós pelos laços de família, a fim de reparar as suas faltas. Como seria se nós lembrássemos destes fatos? Isto não comprometeria essa possibilidade de reajuste e reconciliação com esse outro espírito? Disso resulta que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e seria um tropeço para o progresso. Jesus, ao seu tempo, já havia falado claramente a respeito da necessidade de todos nós de retornarmos para nos aprimorar, admitindo que a alma já existia. Como ele já disse a Nicodemos, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele está falando explicitamente sobre a necessidade de retornarmos à vida. E, sobretudo, de que o homem deve nascer da água e do Espírito. Se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar ao reino de Deus. Ao tempo de Jesus, a água era considerada, era um simbolismo, a água era considerada um símbolo da natureza material e o único elemento gerador da vida, onde renascer da água significa voltar à vida com um novo corpo físico. E, por outro lado, até o Espírito, que é o símbolo da natureza inteligente, portanto, significa renascer no corpo e também renascer do Espírito. Tudo que Jesus nos orientava sempre era nos preparando para a vida futura.
tudo que ele nos ensinou. No Sermão do Monte, onde encontramos as bem-aventuranças, um dos itens importantes que ele nos traz é bem-aventurados os aflitos. O que é ser um bem-aventurado? É ser alguém feliz. Mas como posso ser feliz sofrendo? Não. A felicidade será encontrada quando você, mesmo no momento da dificuldade, fortalecer a confiança, a resignação, buscar o equilíbrio. E sim, colheremos os frutos disso na vida futura, na espiritualidade. Encontramos então no Espiritismo outro argumento importante em relação da crença após a morte, de que não haverá descanso eterno. Muitos se enganam quando acreditam que após a morte descansará. Será que isso não seria muito difícil para o espírito, este momento de ócio, este momento de inatividade? Não, nós precisamos, para a gente evoluir, nós precisamos do trabalho, nós precisamos daquela ocupação útil que o Espiritismo nos apresenta. Para o Espiritismo, o trabalho não é só aquilo que nós fazemos para uma remuneração. Toda ocupação útil é trabalho também. Seja ela quando promove o meu desenvolvimento e, sobretudo, quando também colocamos esse trabalho à disposição do nosso próximo. Nós podemos realizar muitas coisas. A vida espírita, ela é cheia de ocupação contínua, mas que nada tem de difícil, como aqui na vida da Terra, muitas vezes, por conta das dificuldades em que vivenciamos. Naturalmente, nós podemos, sim, levar para o mundo espiritual algumas impressões, lembranças, reminiscências de dificuldades, de sentimentos, mas nós precisamos lembrar também que a ajuda e o amparo sempre existirá. E essas ocupações que nós podemos fazer no mundo espiritual, elas vão ter exatamente relação com o nosso grau de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvimento eu tenho, mais consciência eu vou ter daquilo que eu preciso realizar. É cada um ao seu tempo. Este processo é personalizado, é individual de cada um. Muitas vezes, pelo fato de estarmos ainda ligados a essa vida espiritual, quando retornamos, entramos em contato com obras, com atividades, com contribuições que tivemos a possibilidade de realizar, mesmo ainda encarnados. Ao retornar para o mundo espiritual, podemos observar, sim, todas essas conquistas, sobretudo porque as nossas capacidades estarão mais ampliadas de perceber. Podemos, sim, também nos desenvolver no mundo espiritual, trabalhar, estudar, contribuir. Porém, ainda pela nossa necessidade evolutiva, algumas provas, elas precisam ser vivenciadas no mundo material. O outro é a oportunidade para o meu crescimento. Encontramos aí a lei de sociedade apresentada pelo Espiritismo. Se nós vivêssemos em isolamento, será que conseguiríamos nos desenvolver moralmente? Intelectualmente, sim, para buscar abrigo, alimento, formas de nos proteger. Mas o outro é a oportunidade para que eu possa desenvolver em mim as virtudes tão necessárias. O outro é aquela pessoa que vai nos dar o caminho para desenvolvermos a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso perdão, o aprendizado mesmo. Esses sentimentos que carregamos conosco é exatamente fruto daquilo que vivemos. Muitas vezes nos deparamos com situações onde familiares, pessoas queridas, pessoas amadas, seguem a sua trajetória evolutiva. Estes sentimentos são legítimos, esses sentimentos são verdadeiros, eles merecem a atenção. Mas muitas vezes ficamos presos na partida e deixamos de valorizar a permanência. O que isso quer dizer? Nos sentimos impactados por este desligamento físico apenas desta pessoa amada, mas nos esquecemos da permanência que ela teve durante a nossa vida, de tudo aquilo que vivenciamos. Então é importante pensarmos sobre essa perspectiva, deixar um pouco de lado a partida e focar na permanência,
aquilo que foi deixado de exemplo, aquilo que foi deixado de alegrias, de inspirações. Entendemos com o Espiritismo de que os laços são eternos, os laços de afeto são eternos, eles não se rompem com a morte do corpo físico. Nós estamos unidos por simpatias e continuaremos ligados, só não teremos a pessoa aqui, presencialmente. O que foi deixado por cada um deles precisa ser apreciado, precisa ser vivenciado com alegria, nas lembranças que o tempo não apaga. Cada um carrega consigo essa lembrança do que foi vivido, desse amor, desse sentimento. Uma forma de continuarmos com eles, claro, naturalmente através do nosso pensamento, é vivendo tudo aquilo que eles gostavam, tudo aquilo que eles aproveitavam quando aqui estavam. Podemos também fazer a eles uma prece. Allan Kardec, no capítulo 28 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta essa possibilidade de dirigir a estes queridos, essas pessoas amadas, o nosso pensamento e sentimento, que pela nossa vontade os alcançará aonde quer que eles estejam, ou seja, quanto tempo eles tenham já partido. O tipo de pensamento que alimentamos também, em relação a nós e a eles, pode ajudá-los, mas também pode trazer algumas dificuldades para eles. Por isso que o entendimento e aceitação é uma chave para que a gente consiga mudar esta perspectiva sobre a continuidade da vida. Sentir dor é natural, mas o que é importante é não alimentarmos a revolta, a não aceitação. Por esta razão que o Espiritismo está ao nosso alcance, não para nos preservar da dor, mas sim para nos preservar da revolta e da não aceitação pela partida deles. Ainda, na verdade, não conseguimos, muitas vezes falamos de amor, eu amo a pessoa, eu fui movido pelo amor. Não conseguimos sentir aquele amor no seu sentido mais puro. O que geralmente chamamos de amor é um sentimento misturado com paixões, com apego. E por isso que sofremos, porque queremos a pessoa próxima de nós, mesmo que qualquer que seja a situação que ela esteja vivenciando, nós pensamos em nós e não naquilo que é melhor para a pessoa, porque esta pessoa também é um espírito. Ele também tem a sua biografia espiritual, ele também tem a sua trajetória, ele também tem as suas necessidades. E dessa forma, que possamos valorizar o que eles deixaram de bom, da mesma forma que nós admiramos e valorizamos as obras deixadas por outras pessoas, músicos, artistas, escritores, construtores. Nós admiramos o que eles produziram, nós não ficamos presos naquele momento em que eles deixaram a vida material, que a gente possa fazer o mesmo. Portanto, gostaríamos de encerrar a nossa reflexão de hoje, mais fortalecidos, com um trecho de um sermão, que comumente ele é atribuído a Santo Agostinho, mas que na realidade ele é de um cônego anglicano chamado Henry Scott Holland. No entanto, é inegável que a mensagem apresenta uma perspectiva da continuidade da vida e dos laços afetivos que permanecem. A beleza e a força desse texto, que falaremos mais adiante, ela permanece independente do autor, seja ele Santo Agostinho ou qualquer outro. O mais importante é a essência. A morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir de tudo aquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim.
Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que eu estou apenas longe das suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Então encerramos a nossa reflexão de hoje com essa convicção de que há vida após a vida e que este dia, apesar de chuvoso, nebuloso, ele possa ser um símbolo para nós de lembrança de todos aqueles que amamos, pois sem dúvida alguma, um dia estaremos todos juntos novamente. Um grande abraço a todos e que numa próxima oportunidade possamos estar juntos novamente. Um excelente dia.